Mateus capítulo 24. Minha pergunta para você nessa noite é: Jesus Cristo voltará. Você está preparado? Jesus Cristo voltará. Você está preparado, querido? Eu me lembro que quando eu era pequeno se falava tanto sobre a volta de Jesus. E nesse período de quando eu era pequeno, e hoje que eu sou grande, obrigado. E hoje eu sou grande, eu me lembro poucas vezes que se pregava sobre a volta de Jesus. Entende isso? Não sei se você concorda comigo com isso, mas pouco se prega sobre a volta dele. E há duas razões de não se pregar muito sobre a volta dele. Primeiro, falta de conhecimento sobre a volta dele. E segundo, medo de falar sobre a volta dele. Porque o Apocalipse se tornou assim, mais do que o livro das revelações. Parece que o Apocalipse é um livro de terror da Bíblia, né? Parece que é um livro de terror. Só que na verdade, você e eu precisamos olhar e ler Apocalipse, todos os acontecimentos. Você lê Mateus 24 e 25, e isso tem que gerar uma alegria muito grande em você. Porque você está vendo os sinais. E se realmente seu coração está em Jesus, você está alegre porque todos esses sinais estão acontecendo. Porque isso quer dizer que a volta dele está próxima. Isso quer dizer que o nosso Jesus está voltando. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de falar sobre a volta dele? Porque nós estamos muito enraizados com as coisas desse mundo. Criança é assim. Quando eu era pequena, a mãe ia falar sobre a eternidade, eu ficava apavorado. Qual é a primeira pergunta que a criança faz para a mãe quando a mãe está explicando sobre a eternidade? Ou quando o pai está explicando? Quando a gente estiver no céu, eu vou reconhecer você. Todo filho faz essa pergunta em algum momento. Aí o pai, ou a mãe, como a minha, gostava de botar um terror, falava assim: não vamos nos reconhecer nunca mais. A mãe faz isso direto, né? Tem trauma de... Não vamos te reconhecer, nem seu pai, nem seu pai e eu vamos estar juntos, tá? Quer dizer que vocês vão estar juntos, mas não vão me reconhecer. E sabe quando você conversa com uma criança um pouco sobre a eternidade, quando você vai falar, um dia isso tudo vai acabar. Um dia a gente vai adorar Jesus para sempre. E vai tentar explicar para o seu filho o que é para sempre. O que é para sempre? É um tempão. Não acaba nunca mais. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já, muito tempo atrás. Bate aquele sentimento de angústia aqui dentro, uma angústiazinha. Sabe que angústia é essa? Que deveria ser alegria? É aquela angústia assim: poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer aqui ainda. Eu tenho tanta coisa para conquistar. Eu quero ter filhos. Eu quero ser bilionário. Eu quero trocar de carro. Eu quero ter minha casa própria. Como é que eu posso ir para o céu se eu ainda não tenho a minha casa própria? E a gente se apega a coisas terrenas. E por a gente se apegar a tantas coisas terrenas, a gente não consegue desenvolver um coração e uma frase, uma fala na nossa boca: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Já reparou que a gente acaba falando isso tão pouco? Ou quando a gente diz assim, a gente vê muito isso em comentário de Instagram. A gente vê muito isso. Quando acontece uma desgraça, alguma coisa, o pessoal escreve assim: chega, Jesus, já zeramos tudo, volta logo. Essa frase está dizendo o quê? Volta logo porque eu não quero te ajudar a resolver nada. Eu não quero me comprometer com nada. Volta e resolve logo isso. Só que na verdade a criação geme pelo quê? De quem? Dos filhos de Deus. Então a manifestação, essa dor, esse gemido de socorro, é pelos filhos de Deus. Então ou a gente acorda logo e se posiciona como tal e faz o que nós precisamos fazer, ou a gente vai viver nos dias como de Noé. Vamos viver como dias de Noé. E ontem foi muito interessante porque aconteceu uma coisa muito bacana durante o casamento. E eu vou falar durante a mensagem.
Mas eu quero ler o texto primeiro. Eu vou comentar uma experiência que eu tive, muito bacana ontem. Mateus capítulo 24, verso 1. Farei uma leitura dinâmica porque nós vamos ler os 51 versículos. Então é uma leitura bem extensa, tá? Então acompanhe com os olhos enquanto eu falo. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, eles serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se ao Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram. Vou repetir isso aqui, tá? Sim, é necessário que essas coisas ocorram. Para de ficar pedindo: Senhor, acaba com isso. É óbvio que nós precisamos orar, sim, para que a Rússia pare de atacar a Ucrânia. Temos que orar, sim. Mas a gente tem que falar: Senhor, acaba com as guerras. Não, Ele disse que não vai acabar, que elas vão continuar. Você tem que falar assim: Senhor, Espírito Santo de Deus, me prepare ainda mais para o que vai vir. Está vendo como é que muda toda a oração? Aí você para de ser aquele crente fujão, que você só ora e diz assim: Senhor, volta logo porque eu não estou aguentando mais. Frouxo. Ou igual aquele rei de Israel, quando o profeta fala para ele o que vai acontecer, ele: vai ser no meu reinado? E o profeta diz: não, vai ser no dos seus filhos. Aí ele: ufa, ainda bem que não vai ser no meu. Covarde! Aí é fácil você falar assim: ah não, eu já estou velho, eu já estou com 50, estou com 40, estou com 30, isso vai acontecer com os meus filhos, o problema é dos meus filhos. Não! Que não aconteça no teu tempo, mas dos teus filhos. Você tem preparado os seus filhos para isso? Você tem preparado os seus filhos para esse momento? Sim, é necessário que essas coisas aconteçam. Não foi Mateus que disse, foi o próprio Cristo disse. A palavra, ela tem peso em tudo que está escrito, até na capa, Bíblia Sagrada. Ela tem peso em tudo. Porque é Jesus falando através de homens, mas aqui é Ele mesmo falando. Vamos continuar no texto. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Misericórdia, né? Misericórdia, mas ainda não será o fim. Verso 7. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. O Brasil está em todo mundo também? Ele inclui todo mundo? Bom saber. Em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou: a terrível profanação que será colocado no lugar santo. Leitor, preste atenção. Verso 16. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá muita angústia, que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria.
mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Isso aqui é forte. Portanto, se alguém lhe disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem o trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Verso 32. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. A porta. Eu lhes digo a verdade, essa geração certamente não passará, até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, verso 36, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo nos dias antes do dilúvio. O povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Verso 45. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os teus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Textinho bom para um domingo à noite, né? Boa. Bem evangelístico. Bem evangelístico. Hoje eu emagreço uns 4 quilos em casa. Gabinete, claro. Gabinete. Com 3 diáconos espancando ele lá dentro. Uma coisa aconteceu muito bacana ontem. Ontem nós festejávamos pela 2ª vez o casamento do Misael e da Érica. Casamos o Misael e a Érica aqui. E ontem, por conta da pandemia, eles já tinham comprado, alugado, um monte de coisa. Fotógrafo, salão, roupa. E não haveria retorno financeiro para eles. Os contratos tinham sido assinados. E o prestador de serviço disse, nós vamos prestar o serviço quando for permitido.
E foi permitido ontem. E nós fomos lá e participamos da renovação. Na verdade, eles já são casados. E nós renovamos os votos de casamento deles. E foi assim. E foi muito bonito, muito bacana. E nós depois sentamos no salãozinho para comer lança. E a gente comeu e a gente se divertiu, dançamos. A Brenda me ensinou a dançar. Foi uma diversão. Só que aí teve um momento muito interessante, que eu estava ali distraído. Isso é bacana falar, para mostrar para vocês que eu não vivo na Pastolândia. Eu preciso também estar todos os dias avançando no Senhor. Eu estava ali comendo, mexendo no celular, e o Geazi do meu lado, e o Fabio do meu lado, o Suami estava ali e tal, e a gente conversando, mexendo no celular, conversava, comia, mexendo no celular. De repente o Geazi vira para mim e fala assim, ó. Quando ele fala, quando ele começa a falar assim nos dentes aqui, ó, é que ele tá empolgadão, né? O Geazi, ele vira e fala assim, vamos ali comigo orar por aquele moço ali, eu tô doido pra orar por aquele moço ali. E eu, tá doido, Geazi? Tô com os dentes cheios de negrinho. Tô com os dentes cheios de chocolate, como é que eu vou lá, homem? Você tá doido? Vamos lá, pastor, vamos lá. E eu fingi de doido e continuei mexendo no celular, fingi de doido. Aí ele me deu mais uns 5 minutos. Virou perto de mim e falou assim, vamos lá, pastor, vamos lá, pastor. Cega aí já, fica quieto. Te acalma aí, cara. Daqui a pouco ele virou e fez assim, ó. Passou mais 5 minutos, ele, eu vou lá. E foi interessante que durante isso, antes dele falar eu vou lá, a gente conversou um pouquinho. E nesse meio tempo que a gente conversou, a gente falou um pro outro, cara, por que a gente não ora então? Por que a gente não levanta? Por que a gente não ora mais? Por quê? Só que ficamos só no porquê, né? E bateu no meu ombro e falou assim, eu vou lá. Boa sorte. Tô sendo sincero para vocês, gente. Sentei ali e já foi embora. E a sua ainda tentou segurar. Fica aqui, homem. Não deu, não conseguiu agarrar. Ele estava suado, escorregou. Fundo musical como? Acelere, pisa, acelere. Tava tocando isso, pô. Fundo musical tocando, ainda bem que não era pisadinha. Tava no acelere, pisa, acelere, pisa. Geazi foi. Ufa, ele foi sozinho. E eu fiquei ali. Daqui a pouco ele veio correndo, botou a mão no meu ombro e falou assim, vem, pastor, que eu já falei que você vai orar com ele também. Eu falei, brincadeira. Levantei correndo. Vai fazer sentido o que eu estou contando para vocês. Quem tem ouvidos, ouça. E aí o cara já falou, né? Vamos embora então, meu irmão. Levantei. O moço, ele usa um colete para ele poder ficar em pé, senão ele só fica deitado. Se não nos falha a memória, osteoporose, eu acho. Não é isso? Osteoporose, os ossos dele não estão mais sustentando. E ele fica ali, se ele ficar sem aquele negócio, um movimento diferente pode quebrar o osso dele. Geazi agarrou no ombro dele, eu agarrei no peito dele e tocando, acelere, pisa, acelere. E nós orando ali, ó. Foi, Geazi. Orando. Pastor, o homem tirou o colete em casa. Ali na nossa frente ele não tirou. Então não aconteceu nada. Quem disse? O Senhor que faz. A nossa obrigação é orar. É o Senhor que decide. E depois, quando a gente terminou de orar, Geazi virou e falou assim, pastor, falando entre os dentes, pastor, eu sei que a gente ainda vai ouvir falar da cura dele. Eu sei. Daqui a pouco eu chamei o Geazi num canto e olhei para ele e falei assim, cara, me empurra para um lugar que eu empurro você. Porque tem coisa que eu consigo te empurrar, porque você não tem. Mas tem coisa que tu tem e eu não tenho, eu preciso que tu me empurre. Vamos junto? E ele, vamos junto. É isso, é você entender. Quando a gente vira e fala, só que aí fora virou um jargão miserável. Mas aqui eu não vejo como jargão. Eu preciso do que tu carrega, mas tu precisa do que eu carrego também. E isso é uma verdade, isso não pode ser. Só que aí, ó, quando isso tudo aconteceu, e acelere, pisa, tudo tocando,
O Espírito falou assim comigo, ó, como nos dias de Noé. Entenda, querido, eu não estou julgando aqui, ó, eu dancei pra caramba. Eu dancei até com com a avó da noiva. Eu dancei com todo mundo. Você tem que ver esses dois dançando. É a coisa mais linda e engraçada ao mesmo tempo. Ou assim, ó, quer se divertir? Vejam eles dançando, é maravilhoso. Aqueles dois, cadê a? Ela até fugiu, ó. A Alessandra e o Alexandre sabem dançar. Tem que ver, dançava o salão inteiro. Só que aí que está o ponto. Como nos dias de Noé, a gente precisa ficar atento. Porque Jesus falou que seria como nos dias de Noé. E sabe o que se fazia nos dias de Noé? Se comia, se bebia, se casava e se dava em casamento. Isso é pecado? Sim ou não? Claro que não. Isso na verdade é o quê? Viver. Isso é viver a vida. Só que como nos dias de Noé, a gente precisa ficar atento. Não há problema nenhum você viver a vida de forma atenta. E eu não estou julgando aqui, querido. Quem não botou a mão, botou a mão de orar. Era para ele fazer aquilo. E era para ele empurrar eu. Tá entendendo? Era uma experiência minha e dele. Se o Miqueias estivesse sentado comendo com a gente, ele ia chorar também, ia no bolo. E era capaz de ele ir mais rápido do que eu. Entendeu? Então foi ali a experiência de quem estava ali. Não é um julgamento, amém ou não amém? Não é um julgamento, mas isso é um alerta. Até porque eu também estava distraído. Não importa, pode estar tocando a pisadinha, querido. Você mete a mão no peito e ora. O quanto você está atento a tudo que está acontecendo nesses dias. Porque olha só, a pergunta aqui que eu faço: quem teve filho aqui? As mulheres, óbvio, né? De parto normal e não cesariana. Levanta a mão aí. Normal. Mais alguém aqui? Fabiana foi normal? Foi normal? Foi tudo cesárea? Vocês não tiveram ainda cesárea também? Na faca você ainda não? Você ainda não? Minha avó teve um monte. A avó teve 8. A avó teve 8 ali, ó. Eu brinco com ela que ela ficou 9 anos grávida, né? Saía um, entrava outro. Saía um, entrava outro. Saía um, entrava outro. E olha que interessante, eu quero que você me responda aí, porque eu nunca engravidei, graças a Deus, né? E nem vou. Só que é uma coisa interessante que Jesus fala como dores de parto, sim ou não? Aí que está o ponto, eu quero que você entenda, tá bom? Aí que eu quero que você entenda. Quando começa a vir as dores de parto, sempre ela vem quase que sincronizado, né? Ela vem com um período maior de espaço. Mas quando está quase para nascer, esse período se encurta. É assim ou não é? Ele vai se encurtando, ele vai diminuindo. Então as dores vão intensificando cada vez mais. É assim ou não é, mamães? Vai intensificando até que parece que tu não está aguentando mais. É exatamente o que está acontecendo. As dores de parto começou quando Jesus falou. Não está começando agora. Aí que está o ponto. As dores de parto, que as pessoas ficam assim: será que já começou as dores de parto? Sim ou não? Já começou desde quando ele falou. Porque eu te pergunto assim, ó. Depois que Jesus liberou isso, houve guerras daquele período até hoje? Houve terremotos? Houve maldade? Houve esfriamento de coração? Sim. O que está se acontecendo é que está se encurtando as dores de parto. Está se encurtando. Seria muita heresia eu te falar assim quando Jesus vai voltar, porque nem o filho sabe. A palavra diz isso. Mas sendo herege um pouquinho, eu acho, digo eu, não o Senhor. Eu acho, e eu vou chutar alto, que Jesus volta nos próximos 40 anos. Eu chutei alto, porque eu já aceitei com algumas pessoas que a gente botou ali 20 anos. Tem gente que fala em 7 anos, mas é nesse período, para mim, ok? Eu só estou... eu estou fazendo um bolão, né? Que pecado, gente. Pecador. Jesus vai voltar, querido, você querendo ou não, você aceitando ou não. Sabe uma coisa que eu quero dizer nessa noite? Você estando preparado ou não, ele vai voltar. Só que preparado vai ser mais fácil, vai ser melhor. Preparado vai ser melhor. Despreparado, querido, nunca se prepare para a guerra no dia da guerra. Sabe o que está acontecendo na Ucrânia hoje?
Para de você ficar exaltando o presidente da Ucrânia, tá? Que você não conhece ele. Ele desarmou um país inteiro. E agora ele está desesperado, dando 10 mil fuzis para gente de 18 a 55 anos. Tá? Não é, aí os outros falam assim, ele é judeu. Cara, os fariseus eram judeus, cara. Ser judeu não quer dizer que o cara é bom, não, querido. Isso não quer dizer nada. Eu e você que somos cristãos não somos bons, pô? Estamos tentando ser? Isso não quer dizer nada. Então, dá uma olhada antes. Só porque o cara chegou e ele decidiu ficar no país, não quer dizer que ele seja um bom presidente, não. Porque ele decidiu desarmar todo um país. Você sabia que a Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo? Dos países mais corruptos do mundo. Mas isso não vai nos impedir de orar por aquela nação, em nome de Jesus. Na madrugada, família, a gente tem orado. Primeiro pelos nossos, pela família dos que creem. A gente tem orado pelos nossos. E depois por toda a nação. Senhor, guarda essa nação para esse homem, em nome de Jesus, Pai. Temos orado sim. Só que aí você tem que entender, vai acontecer mais guerras. E ali eu escrevi eu escrevi o tempo que está se encurtando cada guerra. Falou que viria doenças e pestes. Opa, o que aconteceu esses dias? Mas eu vou te perguntar, essa pandemia é algo novo para o mundo? Não é, querido, só que foi uma pandemia global. Mas teve a gripe espanhola, matou mais ainda. Teve tantas outras, peste negra e por aí vai. Então isso já... Oi? Tuberculose. A fome está matando mais ainda. E sabe quando fala que o coração de muitos se esfriaria? Não é só os nossos não, querido, é o de todo mundo. Você sabia que 50% dos cientistas mundiais hoje, eles se empenham 100% do dia deles para criar novas tecnologias bélicas de guerra? Os caras pregam a paz fazendo arma. E sabe qual é o nosso maior pecado? Ainda mais nós brasileiros? É pensar que nunca chega aqui, nunca vai acontecer aqui, só acontece para lá. Querido, falou que vai acontecer em todo mundo, não é? Por isso que eu parei no meio da leitura e perguntei se o Brasil fazia parte do mundo. Então você acha que não vai chegar aqui? Você acha que não vai chegar uma hora que os caras vão tentar tomar a Amazônia da gente de qualquer jeito? Nem o Brasil sabe que tem enterrado de tanto tesouro ali embaixo. Fora a água, né? Fora a água, que tem país aí que é escasso a água. E você acha que não vai chegar aqui? E como você tem se preparado? Como cristão, como homem, como mulher? Porque, você querendo ou não, porque olha só, vocês mamães que tiveram filhos de parto normal, é bom sentir a dor do parto normal? Vocês querem sentir aquela dor? Mas vocês escolhem não sentir? Você não escolhe, ela vem, é inevitável. É inevitável ou não é? Mas por que é bom vir as dores? Está anunciando que está chegando algo. Está anunciando que está chegando algo. Aí eu te pergunto, as dores devem ser horríveis, eu nem imagino. Mas eu sempre pergunto isso para a família quando a gente conversa sobre isso. Porque o cabeçudo do Azar foi parto normal. Então você tenta imaginar, eu perguntei para ela assim, Fabiola, quando nasce, a dor vai diminuindo, ela não acaba instantaneamente. Eu falei, mas como assim, puf, puf? Ela, puf, acaba? Ela falou que acaba instantaneamente. Aí eu te pergunto, você sentiu dor, você passou por todo um perrengue ali, a dor aumentando, doendo, e de repente nasce. E quando nasce, você fica com raiva daquela criança, miserável, foi você que fez me sentir dor. A primeira coisa que você faz é o quê? Chorar, é tão lindo, com a cara de cotovelo. E você é tão lindo, é meu filho. As dores de parto vão intensificar, querido. Mas sabe o que vai nascer? O retorno do nosso rei, montado num cavalo branco, ao som de trombetas, dizendo, ora vem, Senhor Jesus! Maranata, ora vem, Senhor Jesus!
Isso vai ser muito mais lindo do que o nascimento de uma criança, mas é necessário, antes dele vir, nós passarmos por essas dores. Você querendo ou não, querido, se você não quer ouvir esse tipo de coisa, não é aqui. Porque aqui a gente vai falar, as dores vão intensificar, a peste vai piorar, a doença vai piorar. Vai vir um monte de falso profeta. E o que é um falso profeta? Não é aquele que te fala uma coisa errada, uma revelação errada. É aquele que o quê? Usa aquilo que o Senhor deu para seus próprios benefícios. Falei certo? Para os seus próprios benefícios. Isso daí já tem um monte de gente. É só você entrar no Facebook que tem uns miseráveis fazendo live. Vai compartilhando na live, vai compartilhando na live aí, ó. Faz um pix de R$7 porque vão ser 7 mergulhos. E sabe o que eu fico mais doido? Se você acabar o culto hoje, entrar no Facebook, tem um monte de live dessa. E sabe o que me apavora? É 8 mil, 5 mil pessoas numa live dessa. E até mais. Aí numa live do Hernando Dias Lopes, que ensina a Bíblia pra gente, tem 200 pessoas. Porque as pessoas não querem aprender a Bíblia, elas querem só a revelação. E se eu tiver que pagar por ela, é melhor ainda, que aí vem mais rápido. É nesse mundo de cristãos que nós vivemos. Os falsos profetas vão vir. Os falsos cristos vão vir. Quer ver um monte de falso cristo aí? É esses coach aí chamando de general, dizendo que você vai fazer isso, você vai prosperar na terra, é só fazer isso, aquilo, outro, que está feito. Isso aí, esses são os anticristos, querido. Existe sim um anticristo que o seu espírito já está agindo. E vai vir como pessoa, um cara que é capaz de até enganar os escolhidos. Mas aí que está o ponto. Sabe por que a coisa não vai piorar? Porque Jesus falou que se não tivesse um limite, ninguém sobreviveria. Não foi isso que estava escrito? Aí sabe quem faz para isso? Os escolhidos. Aí a pergunta é, você é esse escolhido? Você é esse escolhido? Sabe qual é o bacana? Quando olham para você, e você vai ver um filme medieval, um filme épico, e você vê ele fala assim, ó, você vê um rei, alguém chegando e fala assim, eu escolho você para tal missão, porque você está preparado e capacitado para ela. Escolhido é isso, é você estar preparado e capacitado, você está se preparando e se capacitando para isso. Você não vai tomar um susto quando tudo acontecer. Ai, eu nem esperava. E ainda vai ter gente que vai falar isso. Ei, acontecendo na tua geração ou não, vai acontecer. Você tem preparado os teus filhos para isso? Você tem preparado as suas filhas? Tem aumentado, querido. O que tem aí, ó, o islamismo só cresce. O hinduísmo só cresce. Só cresce. Os caras têm um plano, meu irmão, de colocar o islamismo como a religião mundial. Os caras já estão há 30 anos tomando a Europa. E multiplicando em filhos, porque os caras pegaram a mesma palavra. Gênesis 1:26, você não faz porque você não quer. Mas a Bíblia fala, crescer e multiplicai. E você, pode falar. Geração de Ismael, ela pegou a mesma palavra. Ela pegou a mesma palavra. Só que aí a gente pega assim, um filho tá bom. 2 filhos tá bom. Isso é o suficiente. Não, querido. Eu gosto muito de conversar com a minha avó. Toda vez que eu vou no frade, eu vou mais lá do que ela vem aqui. Então assim, a gente senta e eu gosto de trocar uma ideia com ela. Eu gosto de ouvir ela. Eu acho bacana quando ela falou assim, eu falei, ei, vó, como é que tu parou de ter filho? Porque foi filho atrás de filho. Eu sempre gosto de ouvir essa história dela falando sobre, porque 8 filhos, né, querido? E ela virou e falou assim, não, simplesmente foi Jesus que encerrou a madre. Falei, mas assim, sim. Eu falei, eu não vou ligar, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor para. E eu fui fazer as contas, né? Casou com 15, vó? 15 anos que a senhora casou? 15 anos, né? E eu fui fazer as contas, 15 mais 9 anos grávida dá o quê? 26? 24 anos? 27? Ô gente, tá ruim aí. Então obrigado. O último filho ela teve com 27. Quem tem 27 anos aí? Quem tem próximo disso? 26? 24?
Tu tenta imaginar, com 27 anos, você já tem 8 filhos, tá? E você tem risco de ter mais, porque ainda está muito novo, está fértil, sim ou não? Está fértil, querido, tanto o marido quanto a esposa, tá? E a mulher falou assim, eu não vou fazer, se o meu Senhor quiser, o Senhor encerra. E sabe qual foi o mais doido? Foi o Senhor que encerrou. E uma história que eu gosto de ouvir dela contando é quando ela fala que meu avô tinha marcado tudo para a avó arrancar as trompas. Não foi isso, vó? O vô marcou lá e tal. Eu expondo a minha avó, né? E o vô marcou tudo. Olha só que loucura, tá? Por isso que eu falei que ela alcança mais rápido. Vocês não entenderam. E marcou tudo ali para fazer e tal. E minha avó, ninguém vai me rasgar não, meu irmão. O Senhor que encerrou, o Senhor que vai fazer. E eu foi lá fazer os exames. E o médico virou e falou assim para ela, ô dona Juraci, quando é que foi a cirurgia da senhora de retirada de trompas? Ela, procura alguma cicatriz, eu nunca fiz. Mas a senhora não tem mais nada aí dentro. O que eu boto aqui no relatório médico? Ela bota aí, Jesus tirou. Eu não posso botar isso, então o senhor bota o que o senhor quiser, que quem tirou foi ele. Quem encerrou a madre? O Senhor. Aí você fica falando assim, ó, ai, mas é que eu não vou ter condição de dar comida, ai, o mundo tá mal, o mundo tá tão ruim, que eu tenho medo, ai, olha só, porque tem que estudar na escola particular, ai, porque não, querido, você que tem que ser um homem e uma mulher bíblico, a escola pode ensinar uma coisa, mas dentro de casa, teu filho olha para você, não, é o que o pai está dizendo, não é o que o mundo está dizendo. Só que por você não ser um homem nem uma mulher bíblica, fica nessa, teu filho fica à mercê de outros. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Me ajuda aí, gente, que hoje a coluna está doendo, eu estou cansado pra burro. Estou me encostando aqui. Você que tem que fazer algo. Aí você fica nessa, ai, mas aí eu não vou conseguir dar as coisas para o meu filho. Parte o ovo no meio, querido. Parte o ovo no meio. Mas não tem preço, cara, você receber uma mensagem no WhatsApp, lá do pessoal de Londrina, dos primos do meu pai, tem 60 e poucos anos, me mandou uma mensagem, virou e falou assim, eu quero te dar os parabéns, que eu reparei que o seu filho é muito, ele gosta de ajudar, ele não deixava a gente fazer nenhum esforço, estava pronto ali o tempo inteiro a querer colaborar, e isso é difícil ver na idade dessas crianças de hoje em dia, e eu tenho visto que vocês têm criado ele no caminho que deve andar. Cara, o cara escreveu um textão só para falar isso. Eu falei assim, eu estou indo pelo caminho certo. Dá um trabalhão. Quem vê pose não vê correrio. Um trabalhão. Mas é nessas horas, porque uma pessoa falou, mas eu sei que muitas estão vendo. E muitas estão vendo também eu errar, querido. Mas o problema é que a gente nunca teve lá em casa. Se eu errar, eu sempre peço perdão. Sabe qual é o mais doido? Meu filho tem 12 anos, ele sabe do meu passado, que eu já sentei e contei. Meu filho sabe do meu passado, eu sentei e contei. Ó, o pai fez isso. E eu não quero isso para a tua vida. Por isso que eu estou te contando, cara. Em nome de Jesus. Eu não aceito. Você não vai andar igual eu andei. Você vai correr, cara. E ele olhou para mim. Amém, papai. E ele não contei com 12, não. Ele tinha 11 quando eu contei. Morava na casa lá ainda lá de cima. Sentei com ele na mesa. Fabíola numa ponta, eu com outra. E contei para ele. Para lá. Casa lá de cima. Ai, não, 1, 2 tá bom, o mundo é mau. Ei, Romanos 12 diz, renovai, transformai, ó, a tua mente. Para de seguir o que o mundo está dizendo. Para de seguir o que o mundo está dizendo. Siga o que o Senhor, porque o islamismo está fazendo isso tudo aí, ó. Está fazendo só crescer, crescer, crescer. Você pode querer ouvir essa palavra, ele entrar, sair, entrar aqui, sair aqui, mas você não vai poder dizer que alguém não te disse. Você não vai poder dizer que alguém não te disse. E eu posso te garantir que eu não parei em 3, querido. Não parei em 3. Nem que seja adotado, mas ainda vou pegar mais 2 ainda. O Senhor vai me dar condição para isso. E se tiver que rachar o ovo no meio, vou rachar o ovo no meio. Porque sabe como é que um filho e uma filha crescem? Não é quando você dá picanha todo dia para ele, não. É quando você fala, hoje não tem, vamos rachar. É assim que filho e filha crescem. É quando teu coração parte. Meu coração parte às vezes, cara. Só que eu falei assim, hoje não tem, mas fica tranquilo. Quando o pai tiver, não tenha dúvidas que eu vou te dar. Teu filho não precisa de um Nike do ano.
12 molas. Ele precisa de você. Isso tem tudo a ver com Mateus 24. Porque isso é uma preparação para as dores de parto. Sabe qual foi a experiência que eu tive com o Covid? Eu ia fazer um vídeo. Talvez eu ainda faça, porque eu estou pensando como falar para as pessoas entenderem bem, né? Sabe qual a experiência que eu tive com o Covid? Foram 2 dias tensos, cara, que eu passei, tenso. Aí eu passei para a casa inteira. Meu filho com o caçulinha com 38,5 de febre, Fabíola, Azaf pegou, mas só espirrou, teve mais nada, e a Débora nem isso fez. Mas eu, Fabíola e Judá passamos um perrenguinho. E eu ali, sabe qual foi mais interessante? Eu sou um cara que eu amo abraçar os meus filhos, eu amo beijar meus filhos, eu amo fazer isso. E o Marquinhos viu isso um pouquinho, porque ele mandou um recado, ó, que a Débora falou assim, fala pro papai que eu amo papai. Porque eu faço isso o tempo inteiro. Quando a gente está indo andar para levar ela, voltou a peregrinação de levar, porque o cara não está indo buscar mais na porta de casa, eu tenho que levar lá no centro. E vai a gente andando, e a Débora me abraça, papai, muito obrigado pelo esforço que você faz por mim. Eu falo, eu faço qualquer coisa por você, guria. E a gente vai trocando amores. Abraçar de manhã lá em casa, cara, é fazer o café para o Zaf ir para a escola, dar um beijo, cara, com 12 anos, ele não sai do portão sem dar um beijo, imagina, tá com bigode. E eu amo beijar aquele guri, amo abraçar. Sabe qual foi a experiência que o Covid me fez? Foi o seguinte, teve um momento que a minha filha virou, porque toda vez que ela vinha, porque é hábito, eles não dormem sem me dar um beijo. Eles não dormem sem me dar um abraço. Tu já teve, pode perguntar, Fabíola, tem vezes que ela fala assim, não acorda o pai, hein? Já acordei, eles me acordam. E eu não sei acordar com estilo. O que foi? Eu não sei acordar com estilo. E se eu não fizer isso daqui, ó, lá em casa, ó. Entendeu como é que é? Vamos lá de novo. Se não fizer isso na hora de dormir, e às vezes, sabe qual é o castigo que eu dou para eles quando eu tô brabo? Eu viro e falo assim, hoje não tem beijo e abraço. Porque eu tô bravo com vocês. Eles saem decepcionados. Porque eu sei o quanto aquilo é bom para eles, como é para mim também. Aí sabe o que aconteceu, Miquel? A minha filha vira para a Fabíola e fala assim, mãe, eu estou sentindo falta de um abraço do pai. Quando a Fabíola me contou isso, rasgou, cara, mas eu não podia abraçar a guria, eu não queria passar para ela. E rasgou aqui no meio. E o Espírito falou assim para mim, sabe o que o Espírito falou para mim? Porque eu não morro desse mal, querido. Eu abraço os meus filhos, beijo, amo, brinco o tempo inteiro. Eu não morro desse mal. Mas o Espírito falou assim, ó, esse espírito que está no Covid já acontece nas casas há muito tempo. É o pai que não olha para o filho, é o filho que não olha para o pai. E o Espírito começou a ministrar isso no meu coração. É o pai que não fala que ama o filho, é o filho que não abraça o pai. Aí você tem o teu pai longe, você não tem a capacidade de ligar e falar para ele, pai, te amo, tá? Só quero te dizer que eu te amo. Ligar para tua mãe e falar assim, mãe, eu te amo. Não adianta fazer isso depois que morre não, querido. Não é o Covid que separou não, querido. É o esfriar do coração. Porque ia acontecer, como a Bíblia disse. Só que para os escolhidos isso não acontece. Porque sabe o que vai acontecer na grande tribulação? E eu sou um cara que acredito nisso. Que a igreja vai passar sim pela grande tribulação. Vai passar sim, não vai ser molezinha não, querido. Tem esse negócio de pré-tribulacionista não, que a gente vai subir antes de tudo acontecer, negativo. Sabe por quê? A gente tem que estar aqui, que vai ser a maior colheita que a gente vai ter para o reino dos céus. Vai ser na tribulação. Vai ser a maior colheita, querido. Vai ser a terceira onda que você nunca viu tanta gente se entregando para Jesus. E sabe por que as pessoas vão se entregar? É quando Jesus falou assim, ó, vocês vão ser perseguidos, açoitados e mortos. Vai ser, sabe o que vai acontecer, Jaz? É quando um tiver ajoelhado assim, o cara pegar uma metralhadora, pegar uma faca, nega teu Deus, não, e o outro falar assim, ele é maluco, ele vai morrer, eu preciso desse Deus também. E é literalmente morrer um e nascer dois para Cristo. Você querendo ou não, você pode participar por isso ou não. Você pode ser um frouxo, uma frouxa de virar e falar, Senhor, me leva antes que eu não quero aguentar. Ou você vai dizer assim, Senhor, me prepara, me forja para esses dias, mas eu quero cumprir a tua vontade nesse tempo, em nome de Jesus. Os dias serão maus, e eu não estou te aterrorizando. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou te encorajando a empunhar a tua espada, empunhar o teu escudo e falar, Senhor, conte comigo. Conte comigo. É as pessoas que você pensava que gostava tanto de você, e quando você começa a viver na verdade,
Essas pessoas não querem nem mais andar contigo. É quando você sai daqui cheio, um monte de gente lá fora começa a falar um monte de asneira. Ah, você é crente, você é isso, você é aquilo outro. Isso não pode te abalar, porque você está firmado na rocha. É nessa hora que você vê onde você está firmado. E se você vê que você não está firmado na rocha, está firmado na areia, não se sinta culpado. Saia dessa casa na areia e construa uma casa na rocha, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A coisa vai estreitar, as guerras vão intensificar. Quando você imaginar, em pleno século 21, 2022, país invadindo o outro, só quem não lê Mateus 24 e 25, oi? Já vai rolar. Quem lembra de tsunami? Onda invadindo tudo. É o Senhor permitindo isso tudo. E Ele vai permitir. Porque, enquanto as dores de parto não se intensificar, não nasce aquilo que é preciso ser nascido. Sabe qual a alegria que você tem que ter? Sabe o que tem que queimar no teu coração? É você olhar assim: Senhor, eu oro pela Ucrânia, mas eu sei que isso são sinais da sua volta. Eu sei que são sinais da sua volta. E eu preciso anunciar para mais pessoas. Eu preciso impor a mão em muitas pessoas para que elas sejam curadas para a tua glória. Eu preciso falar do teu amor para as pessoas, para que elas sejam salvas do império das trevas e venham para o reino do Filho do seu amor. Sai com o teu coração encorajado. Eu passei ali no food truck ali, do rapaz que vende cone. Tem que ir lá, você vai gostar de levar ela. Pensa num troço gostoso. Chama, fala assim: me leva, amor. Fala pra ele aí, Pensa num troço gostoso, um conezinho, pizza dentro do cone. Eu fazendo propaganda do guri. Não fala, eu ia fazer uma piada aqui agora. Puxa vida, estragou o stand-up, pô. E eu cheguei perto do guri. Primeira coisa, cara, eu não sou um bom vendedor não, querido, mas eu sei puxar uma boa conversa. E eu virei e falei assim: prazer, cara, eu só quero te agradecer. Pelo quê? Por você acreditar na cidade de Estância Velha e montar um negócio. Ele ficou me olhando e ele muito simpático. Começamos a trocar uma ideia, conversar. Ficamos 2 horas conversando, cara. E eu larguei as crianças em casa, abandono de incapaz. E a Débora ligando, eu falei: não, pô, calma aí, peraí. E conversando com ele, conversa vai, conversa vem. E o cara falou: nossa, vocês têm uma luz diferenciada. E eu falei assim: cara, essa luz é Jesus. E ele rolava de rir, cara. E ele: nossa, vocês são diferenciados. Aí tem uma hora que eu falei assim: cara, a gente é pastor. Aí eu falei assim para ele: mas eu não sou assim porque eu sou pastor, não. Eu sou assim porque eu sou apaixonado pelo meu Jesus, cara. E daqui a pouco a gente começou a falar sobre a Fabiola, porque ele virou e falou assim: você é a esposa dele? Não, a gente namora há quanto tempo? 12 anos. Eu falei: toma vergonha nessa cara, casa com a guria. E eles começaram, eu tinha conhecido ele, tinha meia hora, eu já estava falando: toma vergonha nessa cara. E eu falei a ele: que eu quero casar na praia, eu te caso até no cemitério, só tu escolher o lugar que eu te caso. E ele: casa mesmo, mas eu caso você em qualquer lugar, guri. Ele: sério? Sim, e nem te cobro para isso. Ele: sério? Mas cai que não, só pelo prazer de unir um homem e mulher e tornar mais uma família. E ele ficou me olhando e conversa vai, conversa vem. E eu falei para ele o quanto eu era apaixonado pela Fabiola. Aí ele virou para mim e falou assim: quando esse teu amor tão intenso aconteceu pela tua esposa? Que pergunta, cara. Foi quando você aceitou Jesus? Eu falei assim: não, foi quando eu tomei vergonha na cara e me entreguei para Jesus. E ele me olhou assim: mas como assim? Eu falei assim: eu já sou crente de berço, cara. Eu já era pastor e eu era ruim dentro de casa. Mas quando eu entendi que eu precisava me entregar para Ele, ter uma aliança com Ele, transformou toda a minha volta e toda a minha casa. E ele ficou me olhando assim. A namorada dele olhou e falou assim: olha só, eu sou católica, mas me deu uma vontade de ir na igreja de vocês. Eu falei: a igreja não é minha não, pode ser até sua, é só ir lá. E ela ficou me olhando. Isso, Jesus, entra com a brisa, em nome de Jesus, coisa boa. Deus é bom, tá vendo? Deus é bom, cara. E eu virei para ele e eu falei assim: poxa, pastor, eu trabalho de domingo a domingo e à noite ele faz a madrugada inteira lá. Ele trabalha a madrugada inteira. Se você for lá às 5 horas da manhã, ele está vendendo cone. Eu falei: não tem problema? Segundo domingo de março vai no Junta Panela, ainda vai comer de graça?
E ele, sério? Sério. Então eu vou lá no Junta Panela. Então tá firmado, pô. Ele, o que eu preciso levar? Só um ventilador, cara, que você não sabe o que nós passa. E ele começou a rir. Traz só um ventilador. Pastor, o que você está dizendo com isso tudo? Querido, não perca as oportunidades de anunciar Jesus. E sabe como você anuncia Jesus? Você nem precisa falar que é crente. Você não precisa nem falar que é crente. Porque em 10 minutos de conversa o cara falou assim, tem uma luz diferente em você. Falei assim, é Jesus. É Jesus, cara, apaixonado por Ele. Só que não, você só quer as bênçãos do Senhor, você só quer as mãos, você só quer que Ele te dê, mas você não entrega nada para Ele. Você só quer ajoelhar e pedir bênção. Mas o que você tem feito para o avanço do reino de Deus nessa terra? Ah, pastor, eu sou tímido em falar. Não precisa falar nada. Tem atitudes de um homem bíblico e de uma mulher bíblica. Se você não tem atitude de homem e mulher bíblica, você pode ter o discurso mais bonito. Não adianta de nada. Amém ou não amém? O cara vai aparecer aí, no Junta Panela. Aí vai ser quando eu vou falar assim, queridos, amados irmãos, Jesus está presente nesse lugar. E Ele não está sozinho, trouxe a Bianca. O nome da namorada dele é Bianca. Pensa no casal querido, o cara veio de igrejinha, já sei tudo. Sei tudo. Veio de igrejinha, já está aqui. Eu falei assim, ele gosta tanto de Estância Velha, que ele não gosta, eu amo Estância Velha, cara. E a gente trocou uma vibe, uma conversa muito tri. Estava quase marcando o casamento dele já. Quase marcando o casamento dele. Eu vou casar ele, tu vai ver, eu vou casar. O que você tem feito? Como você tem sido no seu trabalho? Como você tem sido na sua casa? Como você tem sido no mercado? Esses dias cheguei no mercado e eu estava com fone de ouvido aqui. Botei o fonezinho de ouvido, papai, comprei um negócio. Ele na fenda da rocha, estava lá cantando. E eu vi os lábios da menina mexendo do caixa. Aí eu, fiquei tudo sem graça, arranquei o fone. Falei, tu me deu bom dia? Ela assim, me desculpa, cara, eu estava com fone aqui, porque ele é tão pequenininho, a orelha é tão grande, esconde lá dentro. E ela começou a rir. E eu falei assim, me desculpa, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe. Ela olhou para mim. Ela, nossa, quase ninguém faz isso. É porque eu não sou quase ninguém, eu sou eu. Então tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe, cara. E ela ficou me olhando assim. Eu não sei o que o Senhor pode fazer com ela, só com aquilo que eu falei. Mas você não fala nada, você só reclama, você só é emburrado. Você só vira e fala assim, todo castigo para crente é pouco. E você continua vivendo como nos dias de Noé. Se dando em casamento, se entregando em casamento, tendo filhos, comendo, bebendo. E não temos atitude nenhuma. Viva do jeito que você quiser, mas fica tranquilo, a arca vai fechar, querido. E tu vai ficar. Jesus já explicou, está escrito. Não estamos aqui reinventando a roda. A gente está falando que a Bíblia diz. E como esse vento vem de repente, o Senhor vai vir como um vento impetuoso, quando você menos esperar. Quando você ir, aí não vai adiantar, vai ser uma loucura. Você vai ver defunto levantando de cova, corpo glorificado, um monte de coisa acontecendo. E não adianta simplesmente falar, Senhor, e agora? E agora é negativo. Vai pedir um chapolim, quem poderá te defender? Que eu não. Que eu estou avisando há mais de 2000 anos. Eu já estou avisando há mais de 2000 anos. Sabe o que acontece? A gente fica assim, ó. Ele não vai voltar agora, Mário. A gente pode ficar tranquilo. Vamos continuar comendo as nossas pizzas, vamos continuar a comer os nossos bolos, vamos continuar a comer os nossos churrascos, vamos continuar com o nosso junta-panela, porque, fica tranquilo, cara. Vai vir agora não. Como Jesus disse, se você soubesse a hora que o ladrão viria, você ia se preparar. Mas como você não sabe a hora que vai vir, querido, você que não esteja preparado, porque ele virá. Você pode dizer assim, verbalize isso. Eu sei que Jesus vai voltar. Espírito Santo, me prepare para esse grande dia. Aceite a preparação do Senhor.
E se prepare para esse grande dia em nome de Jesus. Porque o meu Jesus, o teu Jesus vai voltar. Ele vai voltar. A gente não tem medo das guerras, a gente não tem medo de pandemia. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós confiamos. E temos certeza que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É só vento, querido. O vento está aumentando, daqui a pouco chega a chuva. Eu vou liberar vocês. Mas eu preciso que você entenda isso. Não tenha medo do que anunciam aí. Agora, sabe o que o pessoal está anunciando? Você não está acompanhando, não? Estão falando assim, Reinaldo: vai vir a terceira guerra mundial. Que venha, não tocará nos escolhidos. Não tocará, ponto final. Só que a pergunta que eu repito para você: você é escolhido? Você é escolhida? E se a morte chegar na minha casa, que chegue, eu sei para onde eu vou, porque eu sei de quem eu sou. Não podemos ter medo da morte. A gente tem que fazer como Paulo fez, a gente tem que caçoar da morte. Ó morte, cadê os seus aguilhões? Isso é debochar da morte. É você falar assim, é o vento só, né? Eu tenho certeza em quem eu estou. E se chama Jesus Cristo. Eu quero que você saia aqui dessa noite com o coração assim, ó: Jesus, aumente as dores de parto. Faça o que for preciso. Alinhe a minha vida. Eu quero sim participar disso. Eu quero glorificar o teu nome com a minha vida ou com a minha morte, mas eu quero glorificar o teu nome. Vai chegar esse grande dia, querido. Fique de pé comigo. A gente tem que chegar e cantar: vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A gente tem que cantar desse jeito, mas com verdade no nosso coração. Independente se a gente está sendo levado para a forca ou se a gente está levado para um paredão. Independente, a gente: vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu não imagino, querido, eu não quero inventar moda, mas eu não sei o que se passava na cabeça de Paulo. Só que ele falou o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira aí, guardei a fé. Sabe o que é guardar a fé? Ninguém poderia tocar na fé dele. Sabe o que é acabar a carreira? É você saber que você cumpriu tudo aquilo que foi proposto para você. A minha pergunta também nessa noite: você tem cumprido tudo aquilo que foi proposto para você? Ou você quer só viver essa vidinha ruim que tu vive? E só botando a culpa na igreja, botando a culpa no pastor e botando a culpa em Cristo. Se é você que tem essas atitudes, não ele. É você, não é ele. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ah, querido, não fique distraído nesses dias, não fique distraído nesse tempo. Fique atento, porque as dores de parto só vão encurtar, só vão diminuir, só vão aumentar as dores. Mas é para algo grande e maravilhoso acontecer: o retorno do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, com glória, poder e honra, montado num cavalo branco, com uma espada afiada, com anjos à sua volta tocando as trombetas, anunciando o retorno do Rei dos céus e da terra. Isso vai acontecer depois das dores de parto, que já estão acontecendo e aumentando há 2000 anos. Saia daqui com esse coração encorajado. Não saia aqui com medo. Ai, Senhor, se eu virar a esquina e o carro bater. Saia no Apocalipse, não é para isso. O livro das Revelações não é isso. Mateus 24 e 25 não é para isso. É para nos encorajar. Amém? Diga assim: eu estou encorajado por ti, Jesus.